Olá, muito bem. Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje o nosso tema de estudo não está relacionado com as Sagradas Escrituras, todavia está relacionado ao processo de ensino, aprendizagem e avaliação, baseado no livro Avaliação Planejada, a aprendizagem consentida. É ensinando que se avalia, é avaliando que se ensina. É um livro de Yves José Bolt. Vou ler a partir da página 39. Fala da verificação à avaliação da aprendizagem. Processos antagônicos. Escrever é uma forma de dialogar com outrem. Por isso mesmo, o presente livro, além de propiciar o diálogo, pretende servir de ponto de apoio para a abertura de uma ampla discussão sobre o processo avaliativo de aprendizagem. Como instrumento privilegiadamente auxiliar do ensino, é necessário encarar a avaliação como processo de desenvolvimento técnico, pedagógico, científico e psicológico do aluno em função da aprendizagem. As diferentes formas de obtenção de resultado resumem-se praticamente a duas categorias: avaliação e verificação. Possivelmente, a mais embaraçosa seja a verificação, talvez pelo fato de ela ser menos envolvente. Por outro lado, sabe-se que a verificação igualmente se torna bem menos trabalhosa que a avaliação, não é mesmo? Você consegue delinear as diferenças entre as duas? A verificação pode compreender elementos de avaliação, tornando-se até mesmo um processo misto. Já a avaliação, por sua vez, não invade a área verificável sob pena. Já a avaliação, por sua vez, não invade a área verificativa, sob pena de vir a perder sua característica essencialmente crítico-construtiva e qualitativa. A qualidade inerente ao processo avaliativo deve prevalecer sempre os aspectos quantitativos da verificação. Verifique do latim verificare, do latim significa constatar, enquanto valere, palavra igualmente latina, quer dizer avaliar de forma dinâmica e construtiva, tomada de decisão após a obtenção de dados essencialmente significativos. Portanto, avaliar é ao mesmo tempo dar e buscar valor. Por isso, cumpre a ação de avaliar a função de orientar, estimular o estudante em sua ação educativa, e para que se possa dar verdadeiramente valor ao aluno no processo de ensino-aprendizagem, é preciso conhecer o estado em que se encontra o educando. A verificação como instrumento classificatório tem livre trânsito quando se trata de concursos, como vestibular e outros mais, visto representar o processo rápido quantitativo de constatação em que não se caracteriza de forma claramente viva o fato crítico construtivo tão próprio da avaliação. Ainda que a avaliação se caracterize preponderantemente como processual ou qualitativa, e a verificação tem a conotação mais quantitativa, na prática, os termos avaliação e verificação são empregados como conceitos que se harmonizam,
Tal fato encontra justificativa na complementação que a questão processual encontra no fator quantitativo. Para as ciências humanas, em especial, o termo avaliação tem maior aceitabilidade por conta de seu caráter pedagógico processual. A literatura na área e principalmente a observação no dia a dia demonstra que as maiores dificuldades relacionadas com a colocação em prática do processo de avaliação em plenitude ocorrem em maior intensidade, com professores formados em cursos vinculados às áreas das ciências exatas, tecnológicas e da saúde. Tal percepção tem plena razão de ser, visto que nestas áreas de capacitação não se fazem tão intensamente presentes as disciplinas que abordam os aspectos metodológicos, pedagógicos e didáticos, como nas áreas de conhecimento compreendidas pelas humanidades. O descompasso existente quanto ao grau de percepção do processo avaliativo entre as diferentes áreas de conhecimento formadoras de recursos humanos pode e deve ser sanado mediante a intensificação da abordagem de aspectos metodológicos e pedagógicos dos cursos em que eles são pouco desenvolvidos. Assim, o curso que não se caracteriza como licenciatura deve ser contemplado com um volume maior de aulas em seu currículo que enfoque aspectos pedagógicos, porque além de formar um profissional liberal, forma igualmente um professor. Por outro lado, uma maior carga pedagógica certamente pode ser fator decisivo para a instauração de uma prática mais acurada do processo de avaliação entendida como instrumento auxiliar na aprendizagem crítico-construtiva. Esta obra procura apresentar uma reflexão sobre pontos controvertidos, mas ao mesmo tempo fundamentais no contexto da avaliação e da verificação, para contribuir na identificação dos níveis de encontro e desencontro que se possam restabelecer entre eles, enfocando esses dois processos como instrumentos auxiliares do processo de ensino-aprendizagem. Você sabia que no Brasil existe experiência relacionada à avaliação escolar há aproximadamente 400 anos? Formalmente, ela foi introduzida pelos padres jesuítas vindos do continente europeu, os quais, no princípio, dedicaram-se aos trabalhos de catequese e, posteriormente, à educação. Para os jesuítas, os trabalhos catequéticos dariam resultados tanto mais promissores, quanto maior fosse o grau de consciência que os catequizantes tivessem de seus conhecimentos doutrinários. Dessa forma, investiram em educação como agente de desenvolvimento de consciência crítica social e até mesmo econômica. A sistematização foi inserida pelos jesuítas no Ratio Stadiorum, plano de estudo dos jesuítas, pelos idos de 1599. Além do processo de ensino-aprendizagem, o volume contempla aspectos pedagógicos da metodologia e de técnicas de ensino e de avaliação, bem como normas disciplinares de comportamento, de postura e de convivência. Podemos perceber assim como essas ideias não são novas. O Ratio, conforme Franca, 1952, página 44, preconiza métodos de ensino e orienta o professor na organização da sua aula. O autor enfatiza ainda que os princípios pedagógicos que animam o Ratio são mais supostos do que enunciados. A metodologia, tanto os processos didáticos adotados para a transmissão de conhecimentos, quanto aos estímulos pedagógicos postos em ação para assegurar o êxito do esforço educativo, Franca, 1952, página 56. O ensino era investido de um componente fortemente crítico, pois o educando era entendido como um ser participativo, preocupado com o mundo e o seu meio social, Franca.
1952, página 25. Destaca ainda que no Ratio Studiorum, educar não é formar um homem absoluto temporal, é preparar o homem concreto para viver no cenário deste mundo. Se no século XV ocorreu a formalização da pedagogia jesuítica, no século XVIII aconteceu o disciplinamento da escola como instituição de construção e de transmissão do conhecimento, como a escola de João Batista de La Salle, principalmente. As duas propostas educativas, a dos jesuítas e a de La Salle, trazem forte influência das características burguesas europeias que aos poucos foram instalando-se no Brasil. Trata-se do modelo metafísico objetivo que vem perpassando séculos, influindo no tempo presente, quando ainda se manifesta intensamente tanto nos meios educacionais, quanto nos familiares e nos governamentais. A Idade Moderna, modelo subjetivo aberto, tentou romper com o modelo objetivo fechado. No entanto, seu sucesso foi apenas parcial, enquanto o modelo moderno procurava seguir os ditames da ciência, encarando o mundo assim como se apresentava na realidade. O metafísico enveredava por caminhos densamente povoados por correntes de autoritarismo, em que vigora o dever ser assim. As reflexões encontradas a respeito do tema deixam entrever que o modelo de ensino brasileiro em todos os seus graus e níveis, ainda que de forma mais ou menos acentuada, vem sendo dominado fortemente pelo modelo metafísico. Contudo, podemos constatar que ideias arejadas e abertas vão tomando corpo cá e lá, em defesa aqui, no caso específico, de uma avaliação com sentido dinâmico, construtivo, em que o educando deve ser encarado como elemento de desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem. É necessário permitir que ele passe de objeto a sujeito, da passividade à ação, do conformismo à participação crítico-construtiva. Cabe ao professor perceber e entender que avaliar e verificar são componentes do processo de ensino-aprendizagem que se manifestam sob formas diversas. Enquanto a avaliação se concretiza mediante aspectos processuais, a verificação envolve principalmente valores numéricos. É preciso perceber, no entanto, que isso não significa que as duas formas de avaliação sejam totalmente antagônicas. Academicamente, sua interação operacional é bem possível, uma vez que valores quantitativos ajudam a explicar valores qualitativos. No quadro 1.1 apresentamos uma comparação entre avaliação e verificação. Quadro 1.1, comparativo entre a avaliação e a verificação. A avaliação dinâmica, verificação estática. Avaliação qualitativa, verificação quantitativa. Avaliação diagnóstica, verificação constatação. Avaliação democrática, verificação autoritária. Avaliação construtiva, verificação verificativa. Avaliação subjetiva, verificação metafísica. Avaliação autônoma, verificação submissa. Fonte, Bobbitt, 1992, parte B, página 17. O quadro 1.1 representa o significado da avaliação em suas formas processual ou formativa e somativa, enquanto a primeira ocorre ao longo de todo o processo educativo. A segunda se revela a miúde, no final de uma etapa escolar. Importante: com base na avaliação processual ou formativa, é possível acompanhar o desempenho do aluno no transcurso de sua vida acadêmica, corrigindo-se os desvios de conduta quando necessário. Nesse caso, o foco deve ser a melhoria do desempenho do aluno
de forma perene. Já a avaliação somativa propicia o apontamento de resultados numéricos que dão condições para a tomada de decisões igualmente com vista à melhoria do rendimento escolar do aluno. 1.6. A avaliação do dinamismo da ação à concepção crítico-construtiva. A avaliação se constitui em atribuição de valor, ter valor, ser válido. Entretanto, a valoração que aí se estabelece não se reduz a formas numéricas, pois compreende ações de promoção, de desenvolvimento construtivo e sociopessoal. Desse modo, percebemos que a avaliação está associada ao modelo moderno, subjetivo em que a medida não se restringe a um valor estático, frio, mas age como instrumento pedagógico real da experiência humana. Podemos acompanhar o aluno de forma construtiva e ele tem seu desenvolvimento garantido por meio de aprendizagem na qual os fatores que se impõem são principalmente os de cunho social. Não é errôneo dizer que, na verificação, concebe-se a aprendizagem apenas com olhos quantitativos, o que nos possibilita concluir que o hiato qualitativo existente entre a aprendizagem e a avaliação é extremamente grande. Isso porque a avaliação se constitui em ação construtiva, de acompanhamento do educando como ser em constante evolução, tanto em nível de aquisição de conhecimentos como em termos de formação pessoal. Lucchesi, 1988, entende a avaliação como um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. O juízo parte de um padrão de qualidade que são abordados somente dados relevantes para a tomada de decisão. Em uma avaliação, pois, não se devem aceitar dados que não propiciem tal real juízo de qualidade. Os dados relevantes devem ser a expressão da realidade, sendo omitidos dados externos e relevantes sociais. Mediante uma avaliação, não se poderia considerar como aprovado um aluno só em razão de ter ele se enquadrado em uma média numérica dentro dos padrões oficialmente estabelecidos, mas também por ter concordado plenamente em participar do processo de aprendizagem e por ter alcançado ao menos conhecimentos mínimos necessários de forma crítico-construtiva. A ação dinâmica construtiva, que se pretende identificar na avaliação, permite encarar o aluno como um ser que se desenvolve de maneira global. A mudança em seu comportamento se manifesta tanto em nível de aquisição de conhecimentos de modo consciente como em termos de relacionamento social e de aceitação de seu desenvolvimento pessoal. Em uma avaliação também fica subentendido o nível de interação existente entre o professor e o aluno, o crescer juntos em permanente evolução acompanhada. Para Ávila, 1972, páginas 77 e 78, a avaliação é uma ação de apreciar em seu justo valor um ser, situação, atitude ou sentimento, considerando de modo objetivo os fatores ou elementos de que são constituídos. Sendo a avaliação entendida dessa forma, descarta-se o sentido com que é comumente vista, confundida com mera verificação, constatação, aferição. Conforme Ávila, 1972, página 81, a avaliação é a base consciente para estabelecimento das condições necessárias à vida e ao progresso humano, tanto individual como social. Se assim a concebermos, ela efetivamente se enquadrará numa atribuição de qualidade sobre dados relevantes para a tomada de decisão. A avaliação subentende o acompanhamento e o apoio técnico, pedagógico, psicológico do aluno pelo professor ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. É assim que ela se torna realmente instrumento auxiliar da melhoria dos resultados finais. Demo 2000 refere-se ao ato de avaliar de maneira bastante leal ao aluno, corroborando, de certo modo,
o entendimento do papel da avaliação como oferta ao aluno de acompanhamento e apoio incondicional de todas as formas. Afirma o autor, avaliar não é apenas medir, mas, sobretudo, sustentar o desenvolvimento positivo dos alunos. Quer dizer, não se avalia para estigmatizar, castigar, discriminar, mas para garantir o direito à oportunidade. Devemos ser capazes de transformar as dificuldades em desafios, os percalços em retomadas e revisões, as insuficiências em alerta. Demo 2000, página 97. Também pela compreensão de que a avaliação deve se constituir em acompanhamento do ensino e da aprendizagem. É importante fundamentar a prática avaliativa na ideia de que a avaliação é um processo que tem como propósito, primeiro, o acompanhamento contínuo dos processos de ensino e de aprendizagem. Há uma relação intrínseca de interdependência entre ensino e aprendizagem e avaliação que leva a considerá-lo como totalidade. Facate, 2006, página 35. Se você comparar a avaliação em termos hierárquicos com a aprendizagem, vai ver que aquela caminha em nível paralelo com esta, servindo-lhe de apoio fundamental. Por outro lado, se você a considerar somente em sua individualidade, verá que cumpre a aprendizagem a função de propiciadora de conhecimentos. Há ainda a possibilidade de, quando em simultaneidade com a avaliação, ocorrer uma combinação necessária entre conhecimentos adquiridos e desenvolvimento redundante em mudança comportamental consequente, positiva, demonstrada. É preciso entender, no entanto, que, para fins de nota ou conceito final ou de conclusão de curso, ou mesmo em consideração a medidas de transferência para outra instituição, torna-se possível e necessário transformar em símbolos numéricos e notas a decisão que se tomou com base em juízos de qualidade sobre dados significativos. Nota e conceito compreendidos dessa forma continua sendo perfeitamente fruto de uma aprendizagem crítico-construtiva e não de médias. Percebe a diferença? A reprovação se caracteriza quando o aluno decide voluntariamente não participar do processo de ensino-aprendizagem, colocando-se à margem, sem a necessária progressão construtiva por parte do educando. Não pode haver aprovação, visto que os dados significativos para a tomada de decisão se apresentam majoritariamente insuficientes. Se não houve a oportunidade de efetivar uma atribuição de qualidade, não se pode efetivar uma avaliação. Os dados a serem considerados numa atribuição de qualidade são despidos de toda e qualquer questão externa ao processo avaliativo. Em consequência, essa condição de dados externos não permite efetuar sobre eles não permite efetuar sobre eles juízo de qualidade. Importante. Você, como avaliador, deve encontrar-se impregnado de senso de justiça, de compreensão, de interesse em acompanhar o aluno ao longo de todo o processo de aprendizagem, formando com ele uma combinação perfeita. A condução do processo de ensino-aprendizagem ocorre sob duas formas distintas, mas perfeitamente complementares: globalizante e individualizada. A forma globalizante deve estabelecer intercomunicação entre o professor e a totalidade dos alunos, com mútua responsabilidade no desenvolvimento da aprendizagem, enquanto a forma individualizada possibilita o entendimento entre o professor e cada um dos alunos.
Assim, a aprendizagem também se desenvolve respeitando-se a individualidade na globalidade. O ensino pode ser perfeitamente individualizado dentro do universo dos alunos. O processo avaliativo acontece em idêntica medida em relação à condução do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, podendo ser também globalizante ou individualizado, visto ocorrerem esses dois processos paralelamente. Enfim, é possível configurar na avaliação um diagnóstico da realidade quanto ao aluno e a aprendizagem, tanto no início como ao longo do processo, constituindo-se como um elemento facilitador para a tomada de decisão. 1.7. A verificação e formulismo, bons aliados. Neste ponto, você pode estar pensando que chegam a ser antagônicas as diferenças que se estabelecem entre avaliação e verificação. Mas lembre-se do que foi enfatizado anteriormente. Enquanto a avaliação se constitui em processo dinâmico, construtivo e de acompanhamento crescente do aluno ao longo de todo o processo, ao longo de todo o percurso pedagógico, a verificação é um ato estático de constatação, de medida, de aferição, não favorecendo a necessária visão do educando como um ser que precisa desenvolver-se em sua globalidade. Perceba que essa condição de antagonismo entre avaliação e verificação não se estabelece de forma irremediável, radical, mas de ponto de vista conceitual e de aplicação. Nesse contexto, a avaliação consegue cobrir todas as necessidades avaliativas processual ou formativamente. Já a verificação apenas fornece dados quantitativos para a tomada de decisão. Vistas individualmente, a avaliação e a verificação sugerem cabal antagonismo. No entanto, podemos notar que juntas elas podem atuar colaborativamente. Enquanto a avaliação se preocupa pontualmente com a melhoria do desempenho do estudante ou de um profissional, a verificação fornece dados estatísticos como suporte à tomada de decisão pela avaliação. Não pretendo afirmar que, se você preferir enveredar pelos caminhos da verificação, não poderá igualmente levar em conta elementos de avaliação. Contudo, fica evidente que os dois processos não convivem em harmonia, visto que pretendem filosofias que diferem francamente entre si no que diz respeito ao tratamento dispensado ao educando. Não esqueça que a verificação é uma medida, ainda que não recomendável quando se trata de questões do ensino-aprendizagem. Representa ela um desvio de conduta da filosofia da avaliação, apresentando-se como experiência autoritária que vem perpassando a história das sociedades através dos tempos e cuja fonte de inspiração possivelmente tenha sido a burguesia europeia. Para Lucchesi, 1992, avalia-se mais o que o aluno não sabe do que ele talvez possa saber. Não parece que é isso mesmo que acontece? Perceba que tal atitude docente insere-se perfeitamente na filosofia comportamental autoritária da verificação. Esse comportamento faz-se bastante presente tanto em sala de aula, quanto na família e entre as autoridades governamentais. São instâncias que se encontram no modelo metafísico, objetivo radicalmente opostas ao pensamento moderno subjetivo. A sociedade ainda se debate grandemente entre o modelo metafísico e moderno. No meio escolar, a verificação se comporta como instrumento de controle, em um contexto em que os professores que adotam preferem expor o aluno a ter de se expor. Por outro lado, a verificação se caracteriza como ato de administração do poder na ação pedagógica, quando se passa a examinar o aluno, muitas vezes justamente a partir do que ele menos sabe. Na verificação, não se elabora juízo preferencialmente com base em dados de maior relevância para a tomada de decisões.
O juízo é estabelecido de sobremaneira com base em dados quantitativos. Dados externos, não relevantes por vezes, fundamentam a decisão acerca do valor, símbolo numérico ou conceito, a ser atribuído ao aluno, sendo exames e fórmulas os agentes preferidos de descomprometimento do professor ante os resultados finais. Enquanto a avaliação se baseia em dados qualitativos, de crescimento, de mudança comportamental do educando, a verificação busca acobertar-se em dados quantitativos, cujas médias são alcançadas a partir da aplicação de operações matemáticas. Assim como você já deve ter percebido, a verificação torna-se bem menos trabalhosa que a avaliação, justamente em virtude da sua precípua função constatadora e estatística. Possivelmente, se houvesse mais avaliação e menos verificação, o número de entradas de processos de alunos solicitando vistas ao instrumento de avaliação ao final de um período ou ano letivo seria bem menor, ou mesmo nulo, principalmente em instituições de ensino superior. Outro aspecto que nos deveria causar preocupação é o que se refere às reprovações, quando estas são baseadas em valores que se encontram aquém da média mínima exigida, muitas vezes por uma questão de décimos. Não que tal fato não possa justificar uma reprovação. Todavia, quando essa atitude se torna um ato de rotina, certamente fica caracterizada uma falha avaliativa. Note que se torna tanto mais preocupante tal situação quanto mais constante for sua ocorrência. Também não se mostra menor a preocupação no caso de as reprovações ocorrerem em índices muito elevados, quando o aluno se recusa peremptoriamente a participar do processo de ensino-aprendizagem, fica evidente sua não promoção. Avaliar é, antes de tudo, um processo de responsabilidade, de justiça, de equilíbrio da parte do professor. Certamente, uma autêntica avaliação como um processo dinâmico e construtivo que caminha passo a passo com o processo de ensino-aprendizagem, servindo-lhe de apoio, evitaria em até 90% ou mais as dificuldades que normalmente se apresentam na área. Não é uma boa redução? Assim, a avaliação assumiria seu efetivo papel de instrumento auxiliar de aprendizagem e não principalmente de instrumento de aprovação ou reprovação dos educandos. Cada professor segue, em grande dose, critérios próprios com relação à avaliação. Todavia, o empenho em fazer o aluno atingir ao menos os conteúdos ou conhecimentos mínimos exigidos no processo de ensino-aprendizagem deve constituir uma máxima universal. Por certo, o educador deve ser exigente quanto aos critérios de promoção, mas deve também apresentar o máximo de empenho ao longo do processo de ensino-aprendizagem em possibilitar a progressão do estudante que tenha demonstrado real desenvolvimento de qualidade mediante os conhecimentos adquiridos nesse percurso. Sendo dinâmica, contínua, construtiva, a avaliação não se coaduna com a obediência a calendários oficiais que demarcam sua implementação durante o processo pedagógico. Note, porém, que ela também se opõe à conversão ao final da aprendizagem qualitativa em conceitos ou notas que representam a aprovação ou a reprovação do aluno ou sirva para outros fins. Notas e conceitos, portanto, são aceitos na avaliação, contanto que não interrompam a dinamicidade da aprendizagem. Os aspectos quantitativos jamais podem sobrepor-se aos qualitativos, sob pena de aprendizagem perder seu sentido crítico construtivo.
Entende-se que num processo de avaliação, com a divisão do senso de responsabilidade, de justiça, de equilíbrio entre professor e aluno, podem ser perfeitamente dispensados em alguns processos como fórmula matemática para cálculo de médias que indiquem notas ou conceitos, controle de frequência dos alunos, elaboração de calendário prévio para avaliações intermediárias. Fórmula matemática para cálculo de média com fins de aferição de notas ou conceitos são exigências administrativamente comuns em instituições de ensino como forma de socorrer avaliadores que sentem dificuldades na implementação de um genuíno processo de avaliação. Infelizmente, a verificação permite que algumas injustiças persistam. Na relação professor-aluno, primeiramente, ocorre a situação em que, conforme já comentado, o professor tem tendência de avaliar mais que o aluno não sabe do que é igual intensidade ou aspecto da aprendizagem que este realmente domina. Por outro lado, ainda perdura um comportamento que evidencia pouca humildade da parte do professor. Quando o aluno demonstra bom domínio de conhecimentos, é porque o docente é bom. Quando se constata que o educando pouco sabe, a responsabilidade recai especialmente sobre ele mesmo. Para Leite, 1988, página 92, os resultados negativos da avaliação são utilizados principalmente contra os alunos. O autor convida educadores e educandos a um esforço solidário por uma real formação em que os louros do sucesso e do insucesso escolar sejam democraticamente divididos. O progresso educacional não provém unilateralmente do mérito individuais, ou do professor ou do aluno. Quando este demonstra gradual progresso dos estudos, é porque tanto ele quanto o educador, à sua disposição, procuraram atuar em parceria colaborativa. 1.8. A avaliação. O que pensam os educadores a respeito? De qualquer maneira, é necessário entender que avaliar é preciso e continuamente, ainda mais quando a avaliação é encarada como um compromisso formal e uma prática informal. Se no Brasil, conforme mencionamos, existem experiências relacionadas à avaliação escolar há mais de 400 anos, principalmente por iniciativa primeiro dos padres jesuítas, sinais ainda mais remotos de avaliação datadas de 2000 a.C., foram encontrados entre os chineses que realizavam exames para a obtenção da classificação de serviços de nível militar. Para a pena firme, 1988, página 107. Avaliar o momento inevitável de qualquer atividade humana. E ainda, se a falta de avaliação é grave, igualmente prejudicial é a sua inadequação. Realmente, sem avaliação não há aprendizagem condizente. Assim como avaliar inadequadamente pode propiciar desequilíbrio qualitativo entre ensino e aprendizagem. A avaliação deve ocupar lugar de destaque nas tomadas de decisão. Para Wharton e Sanders, 1973, muitas das decisões contrariam os resultados da avaliação, não lhes sendo fiéis. Tyler, 1966, página 1 ao 4. Entende-se a avaliação como verificação de objetivos. Certamente, verificação no presente contexto assume o sentido de avaliação como forma dinâmica e construtiva de acompanhamento global do aluno. A controvérsia entre avaliadores muitas vezes se pauta em torno da falta de verdade dos resultados propiciados pela avaliação. De acordo com Kronbeck et al., 1963, muitas avaliações encontram-se mais carregadas de resultados inúteis do que de informações de real proveito. Acenam os autores para a irrelevância dos dados utilizados para a formação de juízo de qualidade para a tomada de decisão. Com a inadequação de dados, não há fidelidade nos resultados.
A avaliação assim caracteriza-se pela sua autenticidade e consequência. Stouffer, Bien e Sheffield, 1985, entende as verdadeiras avaliações como ponto de partida para uma política educacional medindo sua potencialidade e seu benefício. Entre elas situa-se a avaliação responsiva, que procura não deixar de dar resposta a inquietações várias. Goba e Lincoln, 1985, alerta para a necessidade de um avaliador não expressar conclusões precipitadas, pois elas poderiam levá-la a incorrer em uma injustiça na hora de decidir. Comenta Hatz, 1948, página 77, tradução nossa, que a avaliação é o processo que consiste em ajudar alguém a enxergar mais claramente o que está tentando fazer. E ainda, que o principal fator de motivação que decorre da ação de avaliar deve ser favorecer a melhoria do ensino-aprendizagem. Trata-se, na verdade, de uma visão dinâmica de avaliação. Muitos autores que tratam do processo avaliativo igualmente defendem a necessidade de existir o fato diagnóstico ao longo da ação de avaliar. Entre eles encontra-se Chadwick, 1974, página 51, que concebe a avaliação educacional como a tomada de decisões e de diagnósticos quando se trata de desvios verificados tanto no currículo do curso quanto no próprio sistema escolar. Ressaltamos, por fim, que embora os vários autores que se reportam à avaliação ao encararem sob diferentes angulações e entendimentos, todos a ela se referem como instrumento auxiliar necessário para a tomada de decisões plausíveis. Além disso, tanto os estudos datados de épocas bastante remotas quanto os mais recentes concebem o processo avaliativo na aprendizagem como fator de desenvolvimento. A avaliação é considerada como regulação de um conjunto de processos que provocam o desenvolvimento do aluno. Hoje vamos dar uma pausa aqui no 1.9, levando em consideração que todo esse texto se baseia no capítulo 1 do livro Avaliação Planejada, Aprendizagem Consentida. Então, até o próximo momento.